eleições que o Lula e a Dilma ganharam, por exemplo, Rui? Quer dizer, a burguesia tinha esse poder, poderia ter feito, mas aparentemente não fez, não? É que a fraude, né, ela depende muito. A fraude não é uma questão puramente técnica, né? Ela é uma questão política. Se você exagerar na fraude, ela vai acabar aparecendo e vai colocar em questão a eleição. Então, se os candidatos eles têm uma votação muito grande, o que você pode fazer é diminuir essa votação. Mas você inverter a votação é complicado. Pode levar a uma crise política muito grande, né? Quer dizer, a fraude é um instrumento limitado de ação, não é uma coisa absoluta, porque todo mundo pensa assim, né? Ah, se eu posso fraudar, por que eu não posso pegar o candidato que tem um voto e fazer ele vitorioso contra o candidato que tem 1 milhão de votos? Porque isso daí não vai colar, não vai. O pessoal vai acabar rastreando essa fraude, muito exagerada, né? A fraude ela tem que ser comedida. Então, por exemplo, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro, e aí você vê ali a diferença e você põe a fraude, né? Por isso que o PT ganhou as eleições, né? O PT tem muito voto, não é assim como o pessoal pensa. Lula tem muito voto. Você vê, né? Na eleição passada, com tudo que aconteceu, derrubaram a Dilma, ou Haddad, que, me desculpem aí os apoiadores do Haddad, não é nada pessoal contra ele também, é um candidato muito fraco, foi para o segundo turno. Foi com 45 milhões de votos. Tá, mas aí é transferência mesmo de voto, né, Rui? É transferência de voto do Lula para o Haddad, né? Mas o que eu quero mostrar com isso é que a votação do PT é muito impressionante. Sim. Quer dizer, nas piores condições, as piores possíveis. Eu não sei se você tem uma avaliação disso, mas, por exemplo, a eleição de 2008 para o PT era a pior eleição que ele já enfrentou até hoje. Eu encontrei um organizador da campanha do PT, um pouco 2008? antes... 2018, perdão. 2018. Eu encontrei um pouco antes da eleição municipal, que antecedeu a eleição de 2018, um velho organizador da campanha do PT, quando tive uma conversa com ele. Então ele falou assim, bom, agora, depois de todo esse rolo, o PT voltou à situação de 1982. Eu até me espantei, falei, em 1982 o PT ganhou uma prefeitura. Ele falou, não é isso. Eu acho que o Lula foi candidato ao governo de São Paulo em 82, não foi? Teve 11% do voto naquela época. Era uma coisa impressionante, né? Na época era impressionante. Aí ele falou, não é isso, o PT vai ganhar prefeituras e tal. É que, do ponto de vista da estrutura, né, de apoio e tudo mais, nós voltamos àquela época, quer dizer, nós perdemos todo o apoio que a gente conquistou durante a campanha, durante a presidência do Lula e da Dilma, né? Apoio de figurões, de milionários, etc. e tal. Meio assim, voltamos à estaca zero em termos de financiamento, fora o fundo eleitoral. Bom, aí o que acontece? Com esse retrocesso organizativo, o Haddad foi para o segundo turno, fácil. Não é que foi suado, foi fácil. O Lula na cadeia. Então, quer dizer, o PT é uma grande ameaça eleitoral. O PT tem muito mais voto do que parece, né? Por exemplo, a gente pode acreditar, né? Lógico que tudo são suposições, que a votação do Haddad, por exemplo, foi maior do que a que ele teve. Podemos especular sobre isso. Não seria absurdo, não. Quer dizer, com o PT, é possível a fraude mesmo o PT ganhando, para diminuir o voto do PT. O Lula nunca ganhou no primeiro turno, você reparou isso aí? É verdade, é verdade. Você estava falando isso, eu estava me lembrando disso, com toda a popularidade do... Se bem que, assim, na primeira eleição, em 2002, ele vinha ali de uma luta contra o governo, contra o PSDB, contra as estruturas já muito coisa, ganhou no segundo turno. Na segunda eleição, ele tinha passado pelo massacre do Mensalão. Tinha havido uma sangria, né? Mas é verdade, o PT nunca ganhou no primeiro turno. O Fernando Henrique Cardoso, que é um sujeito infinitamente mais fraco do que o Lula, do ponto de vista eleitoral, ganhou as duas eleições do primeiro turno. Pois é.
Isso daí significa que a votação do PT foi artificialmente diminuída. E pode ter sido através da fraude, por que não? Porque também você não frauda a eleição só para ganhar. Às vezes você frauda a eleição para perder por menos, né? Para diminuir a autoridade política do adversário. Esse não é um argumento que o Bolsonaro usa, dizendo que, na verdade, teve fraude, ele ganhou. Mas, pô, você ganhou a eleição. Não, mas tiraram de mim, sei lá, 12 milhões de votos, eu teria ganho no primeiro turno. Esse é um argumento que o Bolsonaro usa com bastante frequência, não, Rui? Ele usa, mas eu não vejo a legitimidade, assim, a legitimidade precisaria estar na análise da situação, né? A burguesia toda apoiou o Bolsonaro. Então, por exemplo, quem teria fraudado? O PT? Totalmente inverossímil. O PT não tem esse poder de fraude. Então precisa ver, né? Que as pessoas que controlam a eleição, elas apoiaram o Bolsonaro. Ele reclama da fraude agora, porque é possível que fraudem contra ele agora também. Por que não? Mas na eleição passada não faz sentido político. Quem teria fraudado?